Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje a gente ainda continua repercutindo a eliminação do Bahia ontem na Copa do Brasil, né? O Fluminense provocou o Bahia em vários posts. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais também sobre o Jean Lucas, que conseguiu estar em campo depois de atuar na terça-feira com a seleção brasileira, e falando também sobre o mercado de transferências. Então já conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também fazer com que o YouTube entenda, né, que você gosta desse tipo de conteúdo, te recomendar mais. Então não esquece de deixar o teu like, é muito importante. Não esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil inscritos aqui no canal. E você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando sobre o jogo de ontem ainda, repercutindo essa eliminação do Bahia. Eu confesso para vocês que hoje está sendo um dos dias mais difíceis para gravar, para produzir conteúdo, porque a minha vontade é a mesma dos jogadores no dia de ontem, né? Praticamente nula, praticamente zero. Porque é chato ser repetitivo, é chato ficar falando as mesmas coisas, é chato às vezes dar uma opinião, né? E ter torcedor que tá descontando a raiva em você, é complicado. Eu tava falando com alguns colegas aqui também, né? Produtores de conteúdo, e é assim, a sensação, o pensamento é a mesma coisa. É difícil, mas a gente tem que encontrar força para seguir, né? Afinal, o Bahia segue no Campeonato Brasileiro, tá bem, graças a Deus, tá na parte de cima da tabela, só que fica aquela sensação, né, de que quando chegar um jogo grande, um jogo decisivo, esse time pode entregar de novo, assim como foi no jogo passado contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Fluminense que provocou o Bahia nas redes sociais após a classificação para a semifinal. E não foi em um, dois posts, não, foram em vários. Primeiro, eles usaram as gírias baianas, né, brocamo, que o Fluminense é barril dobrado, que não sei o quê, e depois falando que só existe um tricolor no mundo, que é o Fluminense. O resto são apenas são clubes de apenas três cores. Eu confesso para vocês que eu não entendi essa provocação do Fluminense. Eu achei estranha, sem nexo, essa questão de só existe um tricolor no mundo e tal, ou pelo menos só existe um tricolor no Brasil. É uma coisa totalmente sem nexo. Não entendi aonde está a provocação nesse post. Usar as gírias, né, daqui da Bahia eu até entendo, mas enfim, eu não entendi porque não tem rivalidade entre Bahia e Fluminense, né? Não existe a rivalidade, para falar a verdade. Claro, tem a rivalidade das torcidas, mas dos dois clubes não existe. São dois clubes que têm uma boa relação, né, na diretoria e tal. Eu sei que essa questão da provocação não tem nada a ver com a relação das diretorias, né, dos diretores, e isso continua mesmo com as provocações nas redes sociais, mas, enfim, né, deixar pra lá, já passou. O Bahia, obviamente, não tem que responder nada, nem tem direito disso. Quando chegar uma outra oportunidade, se as duas equipes se cruzarem novamente em alguma eliminatória no ano que vem, aí sim o Bahia vai ter uma oportunidade de dar o troco e aí responde nas redes sociais. Mas eu achei curioso, sem nexo, enfim, só trazendo para vocês aqui mesmo, para não deixar passar em branco essa alfinetada do Fluminense no Bahia. Falando com vocês agora sobre o Jean Lucas, que conseguiu atuar em campo, né, entrar em campo ontem e atuar por mais de 70 minutos. Eu achei que não seria possível e foi. O Jean Lucas atuou com a seleção brasileira na terça-feira, jogou 20 minutos na partida da seleção contra a Bolívia, lá na Bolívia, em El Alto, e depois viajou, né, para o Rio de Janeiro, chegou pela manhã aqui no Brasil, na quarta-feira, e conseguiu descansar, se juntar com o elenco, se preparar, ir para o jogo e jogar mais de 70 minutos. Mostra um pouco da qualidade que é esse atleta, né? O Jean Lucas é um jogador diferente, um jogador de seleção brasileira de fato. Ontem não fez um bom jogo, assim como o restante do grupo, mas eu acho que a eliminação de ontem não passa apenas por ele, ou apenas pela partida mais ou menos que ele fez, muito pelo contrário. Aqui eu prefiro valorizar e destacar o esforço que ele fez para estar em campo na partida de ontem. Eu sei que as coisas não saíram como planejado, então fica até difícil falar e estar aqui falando bem do atleta, mesmo depois de uma derrota, mesmo de uma atuação ruim. Só que o Jean Lucas, no meu ponto de vista, merece ser valorizado pelo esforço que ele fez. Ele poderia muito bem dizer para o Rogério que não daria tempo ou queria descansar e que estava no total direito dele, né, descansar essa partida porque ele estava servindo a seleção brasileira, mas ele, muito pelo contrário, ele foi pro jogo, jogou, teve seus minutos, participou, ajudou, mas as coisas não saíram como o planejado e o Bahia acabou perdendo por 2-0 para a equipe do Fluminense. O Bahia agora enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, inclusive o Bahia já está divulgando nas redes sociais que os ingressos já estão disponíveis para essa partida, né, para os sócios, e aí depois abre para o público geral. Eu tenho certeza que a torcida do Bahia vai se fazer presente
diferente, porque sempre foi assim, mesmo em momentos difíceis a torcida sempre se fez presente, sempre chegou junto, e agora é mais um momento da gente abraçar a equipe, mesmo não merecendo, mas a gente ama o Bahia, a gente não ama jogador, treinador, diretor, a gente não ama ninguém, a gente ama o Bahia, e o Bahia sempre permanece, o Bahia sempre fica, e é isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pro estádio em momentos difíceis, e acho que não chega a ser um momento difícil, é mais uma derrota mesmo que machucou bastante o torcedor, pela postura, por tudo que eu já falei nos últimos vídeos. Eu não quero ser repetitivo, eu não quero falar as mesmas coisas, porque já tá chato. Sempre quando chegar uma decisão, a gente sempre fala as mesmas coisas e as mesmas coisas acontecem sempre. O time se acovarda de uma maneira que nenhum treinador consegue explicar na coletiva, e é isso, a gente segue agora pensando em Campeonato Brasileiro, tentando se manter na parte de cima da tabela e tentando beliscar uma vaga na Libertadores, e acho que é isso que cabe pro Bahia, né? Sonhar em título é fugir da realidade, sonhar com qualquer coisa a mais, né? Totalmente desconecto daquilo que a gente está vivendo. Eu acho que a briga do Bahia mesmo é por uma vaga na Libertadores, é para se manter entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, e assim a gente seguir até o final do ano. E ano que vem, né, montar um bom elenco, juntar mais qualidade nos que já estão aqui, para a gente tentar algo maior, seja uma Libertadores, e bem na Libertadores, e bem na Copa do Brasil novamente, avançar das quartas de final, que eu já tô perdendo a esperança de que um dia eu vou ver isso acontecer. Óbvio, eu tô brincando, claro que vai acontecer, mas é frustrante, velho. 10 eliminações em quartas de final de Copa do Brasil é frustrante demais. Enfim, seguimos com esperança de dias melhores, né? É assim que se diz e é assim que se faz também. Falando com vocês agora sobre valorização, sobre mercado de transferências, o Luciano Juba, né, segundo o Transfer Market, se valorizou. Agora o lateral esquerdo do Bahia vale 8 milhões de euros. 8 milhões de euros é o que vale o Luciano Juba, e ele se torna um dos laterais esquerdos mais... laterais, né? No direito e esquerdo, mais valiosos do futebol brasileiro. Luciano Juba ultrapassou o Lucas Piton, ultrapassou outros jogadores também ali do eixo Rio-São Paulo, e agora empata junto com o Emerson Royal do Flamengo. Emerson Royal que tem passagens pelo Spurs, né? Pelo Tottenham, pelo Milan, enfim, por vários clubes do futebol europeu, e agora no futebol brasileiro atuando pelo Flamengo, vale o mesmo valor, né, do que o Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. O Juba vem se valorizando bastante nos últimos anos, vem conseguindo atuar cada vez mais, né, bem, e conseguindo ter atuações impressionantes, né, que estão impressionando de fato todo mundo. Claro, é um jogador que merece vaga na seleção brasileira. Por tudo que a gente viu nessa própria data FIFA agora que passou, o Brasil enfrentou o Chile e a Bolívia, venceu o Chile e perdeu para a Bolívia, e a lateral esquerda teve o Douglas Santos e teve o Caio Henrique. Eu não vou fazer a avaliação do Caio Henrique jogando na Bolívia, porque seria completamente antiético da minha parte você avaliar um atleta jogando a 4.000 metros de altitude. É impossível a gente fazer qualquer tipo de avaliação, porém, o Douglas Santos na partida contra o Chile foi bem, mas bem ok. Eu acho que o Juba consegue entregar um nível a mais para essa seleção brasileira. Poderia entregar algo a mais, porque ele pode jogar no meio, pode jogar na ponta, né, como um atacante, pode jogar como lateral esquerdo, e ele defende muito bem, ataca muito bem, constrói muito bem, é um ótimo jogador, e para mim um atleta também de seleção brasileira, assim como o G. Lucas. Mas isso é papo para um outro momento, para uma outra história, né? Apenas trazendo informação da valorização dele no mercado, agora custando 8 milhões de euros. Isso é uma coisa boa, entre aspas, para o Grupo City, para o Bahia, para vender no futuro, né, no final do ano. Quando chegar ali alguma proposta, sempre vai ser com cifras a mais do que em outras janelas. O Bahia já recebeu várias propostas pelo Luciano Juba, mas sempre com valores um pouco aquém do que eu acho que ele merece. Eu acho que na próxima janela a gente já pode ver uma oferta ali na casa dos 12, 13 milhões de euros pela qualidade que ele tem, e aí a gente vai ver se o Bahia vai aceitar ou não. Eu acho difícil o Bahia liberar o Luciano Juba por qualquer valor. Agora, se for uma proposta irrecusável, assim como foi a do Luciano Rodrigues, aí claro, né, aí muda a história, muda a conversa e as coisas podem acontecer. Diferente, né, do Luciano Juba, que ainda não chegou a essa proposta irrecusável, mas se chegar eu tenho certeza que o Bahia vai liberar, porque faz parte do futebol, né? É a nossa realidade do futebol brasileiro, nem do Bahia, dizer que o Bahia é satélite ou não, é a realidade do futebol brasileiro. Os clubes estão vendendo seus principais jogadores, seus jogadores de qualidade, né? Suas crias da base e tal, para conseguir fazer fluxo de caixa. É assim com quase todas as equipes do futebol brasileiro, e vai ser também assim com o Bahia também. Mesmo fazendo parte do Grupo City, a conta no final do ano precisa fechar. E para isso precisa-se desses tipos de venda para o time conseguir se manter sempre com um fluxo de caixa
caixa bem ok e conseguir fazer mais investimentos também, contratações e tudo mais, tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!